Fala galera, tudo bem? Eu sou Murilo e hoje eu vou ensinar vocês como montar piscinas de liquidez e ganhar renda passiva em dólar na Uniswap. Bem, como que funciona isso? A Uniswap ela é uma corretora descentralizada onde os usuários podem trocar suas criptos por outras criptos. Então, como eu estou na rede da Polygon, eu posso trocar aqui Polygon por USDC, Polygon por Rapid Ether, eu posso trocar OneInch por USDC e eu pago uma taxinha para isso. E como não é uma corretora centralizada, não existe o conceito de book de ofertas, o livro de ofertas. Então, os provedores de liquidez oferecem seus tokens para que as pessoas possam usufruir da liquidez e, em troca, eles recebem uma taxinha por isso. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente quer montar essa liquidez e quer ganhar essas taxinhas em dólar é justamente escolher quais os ativos vão compor a nossa piscina. Ah, Murilo, mas eu não sei fazer isso, eu estou começando ainda, tenho um pouco de medo. Calma, calma que eu vou te explicar e vai ficar tudo muito tranquilo. A própria Uniswap fornece essa ferramenta aqui, que eu vou colocar o link na descrição, onde ela mostra todas as piscinas disponíveis e tem muitas informações interessantes. Como vamos lá? Aqui está os pares, então essa aqui é uma piscina de USDC e o Ethereum. Como eu estou usando a rede Polygon, a gente não consegue usar o Ethereum propriamente dito. A gente tem que usar uma versão envelopada do Ethereum, ou seja, o Rapid Ethereum. Aqui é quanto que é a taxa, quanto que é a porcentagem. Então, toda vez que eu ou qualquer usuário for fazer uma swap, fazer uma troca nessa piscina, ele vai pagar 0,05% de taxa. Isso é uma informação muito importante que vocês já vão saber. Nessa coluna, a gente tem o valor total travado nessa piscina, ou seja, quanto que é o volume total de ativos que está naquela piscina, o volume de negociações em 24 horas e o volume de negociação em 7 dias. E essas informações são muito importantes porque elas podem nos dar um insight do que a gente vai utilizar. Então, vamos lá. Como que eu escolho a piscina que eu vou prover liquidez? Bom, primeiro, acho que é o mais elementar, é que eu sempre escolho uma piscina em que eu confie e que eu goste, que eu tenha em carteira os dois ativos que eu quero prover essa liquidez. Eu não quero estar provendo uma liquidez em um ativo que eu não acredito, que eu acho que não vai para frente, que eu não vai andar. Então, de cara, eu ficaria com essas primeiras piscinas aqui, porque todos esses ativos eu tenho. Eu tenho Ethereum, eu tenho SDC, eu tenho Matic, eu tenho Bitcoin, eu tenho DAI. Então, qualquer um dessas eu poderia prover. O segundo item que eu costumo analisar é o TVL. Aqui eu já organizei por TVL decrescente, do maior para o menor. Então, eu estou sempre querendo fornecer minha liquidez em pools que tenham muito dinheiro. Ou seja, nessa primeira aqui de USDT e Ethereum tem 8 milhões e meio de dólares, ou seja, mais de 42 milhões de reais. Então já é um ótimo indicativo de que eu também vou escolher essa piscina. E o terceiro, que é o mais importante, é o cálculo das taxas. Vou ensinar vocês como que eu faço o cálculo das taxas. Calculadora na mão e vamos fazer as contas. Vamos usar como exemplo essa primeira piscina aqui de USDT e o Ether envelopado. Ela cobra 0,05% a cada swap ou a cada troca que os usuários fazem nessa piscina. Então vamos lá. Eu sempre gosto de usar o volume dos últimos 7 dias. Então eu coloco na calculadora 351 milhões, 0,70 mil. E esse foi o volume dos últimos 7 dias. E aí eu divido por 7 para ter a média diária do volume nos últimos 7 dias. Deu 50 milhões, 152 mil, 857 dólares, que é muito próximo do volume das 24 horas. Mas, Murilo, por que você já não pegou o volume das últimas 24 horas, já que deu muito perto? Porque apesar de ter dado muito parecido, tem dias que existem volumes extraordinários, ou muito alto, ou muito baixo, e aí ele pode prejudicar a nossa análise. Então eu sempre gosto de fazer a média, porque na média a gente chega num valor mais fidedigno, mais real do que a gente tem. Então, 50 milhões e 100 mil reais é a média dos últimos 7 dias em volume diário, mas não é a taxa. A taxa é 0,05% desse valor. Então a gente precisa multiplicar esse número por 0,05%. Chegamos em 25 mil dólares que são distribuídos diariamente aos provedores de liquidez. Agora, calculando o valor unitário, se você provesse $1 de liquidez nessa piscina, então você pega toda essa taxa e divide pelos 8 milhões e 530 mil, que é o valor total da piscina, que é este valor aqui.
Então, dividindo, você tem 0,002. Ou seja, se você provesse $1 de liquidez, diariamente você ia receber 0,0002. Então, a gente pode usar alguns exemplos, como, por exemplo, se a gente provesse $500 de liquidez. Se eu provesse $500 de liquidez, todos os dias eu ia ganhar mais ou menos 1,47 de acordo com esses dados. Existem algumas variâncias, porque como vocês vão ver mais para frente, a gente consegue escolher o range, e quanto mais preciso o nosso range, maior é a taxa que a gente recebe, mas na média, mais ou menos ali 1,47 por dia. Se a gente multiplicar isso por 30, a gente vai ter $44,10 mais ou menos ali de taxas por mês. Se a gente dividir isso por 500, que foi o valor que a gente colocou no começo do mês, a gente vai ter, multiplicando por 100 agora para ter a porcentagem, 8,82 praticamente por cento ao mês, só de taxa. Então, se a gente entender aí que os fundos imobiliários pagam hoje entre 0,8, 0,7, alguns 1% ao mês em real, a gente consegue entender que é uma bela de uma diferença e pode até ser uma boa diversificação de carteiras, caso você não esteja confortável em deixar todo o seu patrimônio em cripto aqui nas piscinas de liquidez. Então, recapitulando os filtros aqui que eu faço. Então, eu selecionei um par que eu confio e tenho em carteira as duas moedas. Eu vi o valor total travado bastante alto, o que me dá uma certa confiança. E eu calculei a taxinha com vocês e vai me dar um retorno legal. Então, para esse exemplo, eu vou utilizar a piscina, vou criar a piscina com o par USDC e o Ethereum envelopado. Então agora a gente precisa carregar a nossa MetaMask com o USDC e o Ethereum envelopado, ou a gente pode carregar com o USDT e fazer o swap na própria Uniswap, na proporção que a gente vai entender daqui a pouquinho. Então aqui está a minha MetaMask. Eu já tenho um pouquinho de Matic, isso aqui hoje deve estar algo em torno de 70, 80 centavos de dólar. É mais do que o suficiente para a gente fazer todas as brincadeiras e mudanças na piscina e coleta de rendimentos. Isso aqui vai durar uns bons 4 ou 5 meses, então é bem tranquilo. A rede da Polygon ela é bem barata. Se vocês tiverem alguma dúvida para na hora de instalar a rede da Polygon ou quiserem que eu ensine vocês a usar a MetaMask, me avisa aqui nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso. Então aqui eu copio a minha conta e eu estou usando a corretora BitGet. Eu já trabalhei na BitGet, eu não trabalho hoje mais lá. Eles não estão pagando nada para fazer esse vídeo, mas eu gosto da corretora e eles estão com uma promoção super legal aqui para trade de spot até o final de setembro. Falando com os amigos de lá, quem se cadastrar e quem fizer trade vai fazer trade com taxa zero em spot. Então eu acho muito legal. Eu para esse exemplo, eu coloquei R$ 3.000 na minha conta e transformei em USDT. Aí deu esses 579 USDT aqui. Então eu vou retirar esses USDT da minha conta e vou mandar para minha MetaMask. Então aqui eu vou selecionar a rede da Polygon, porque é a rede que eu estou usando. O endereço é aquele endereço aqui da MetaMask que eu copiei. E eu quero transferir todo o meu USDT, 579,63. Aí eu clico em enviar. Eu preciso colocar os meus códigos. Eu vou colocar os códigos aqui e rapidinho eu volto quando entrar os fundos na minha MetaMask. Para quem não tem conta ainda na BitGet, eu vou deixar meu link de cadastro aqui embaixo. Como vocês sabem, aqui é jogo limpo. E apesar de eu não estar ganhando nada para fazer esse vídeo e também não trabalhar mais para a BitGet, toda vez que alguém cria uma conta na BitGet ou toda vez que alguém faz um trade na plataforma com o meu link, eu ganho uma porcentagem da taxinha de corretagem. Isso ajuda bastante o nosso canal. E agora que a gente já tem o USDT na nossa carteira, já chegou da BitGet, a gente precisa simular como seria a montagem dessa piscina. Mas por que simular? A gente precisa simular porque justamente a gente não sabe quanto a gente precisa de USDC e nem quanto a gente precisa de Ethereum para montar a nossa posição. Então a gente vem aqui na Uniswap, eu vou deixar o link aqui embaixo, clica em Pools. Essa aqui já é uma piscina que eu tenho montado, mas agora eu vou criar uma nova. Então eu venho em nova posição, seleciono os dois tokens que eu quero montar a piscina, então é Ethereum e USDC. E aqui são justamente as taxas. A gente pode escolher quanto que a gente quer cobrar de cada usuário. Mas
o próprio Uniswap já te mostra o que a maioria dos usuários selecionam e qual é a melhor para os pares que a gente está selecionando. Como o Ethereum e o USDC são considerados um par estável, a gente vai selecionar 0,05%, que foi justamente a mesma porcentagem que a gente usou quando a gente calculou as taxinhas. Então a gente clica aqui em 0,05%. E aqui a gente precisa selecionar a faixa de preço do Ethereum em que a gente vai prover liquidez. E aqui a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, porque existe um conceito chamado perda impermanente, ou a famosa impermanent loss, que basicamente é a perda que você teria caso você provesse liquidez, comparado a apenas segurar os tokens individualmente na sua carteira sem prover nenhum tipo de liquidez. É um pouquinho complicado, mas tem uma ferramenta que nos ajuda com isso. Então vamos lá. Essa aqui é a ferramenta, eu também vou deixar o link aqui na descrição. E aqui basicamente você precisa colocar o preço inicial e final de cada um dos tokens. Então como a gente pode ver, tá 1.293 o Ethereum agora, então a gente coloca 1.293. O token B é o USDC, que é uma stablecoin, então seria $1 tanto agora quanto no futuro. E vamos colocar aqui, digamos, $1.750, que é uma faixa que eu gostaria de prover a liquidez. E aí ele calcula para a gente que a perda impermanente vai ser de 1,13%. E o que isso quer dizer? Está exatamente aqui embaixo. Se você, no momento que a gente está falando, comprasse $500 de Ethereum e $500 de USDC, você teria 0,39 do Ethereum e $500 de USDC. Caso o Ethereum chegasse a $1.750, que foi o preço que a gente colocou aqui no futuro, a soma dos valores dos dois tokens seria 1.176,72, caso você não fizesse nada com os tokens, simplesmente mantivesse ali na sua MetaMask quietinho. Como eu falei para vocês, a Uniswap, o algoritmo dela, ela vai vendendo a sua posição conforme existe a flutuação no mercado. Então, quanto mais o Ethereum se valoriza, mais a Uniswap vai vendendo para balancear sua posição. Então, se você montasse uma piscina de liquidez com $500 do Ethereum e $500 do USDC, no final, caso o Ethereum chegasse a 1.750, você teria 0,33 Ethereums e $581,69, que daria um valor total aí de $1.163,38. Ou seja, você perderia ali cerca de $13 nessa brincadeira. Mas aqui não leva em conta as taxinhas que a gente vai ganhar. Então, como a gente viu ali que a gente ganha cerca de 8%, mais ou menos, nas taxinhas por mês, esse é um range que eu estou confortável de seguir. E também a Uniswap, ela privilegia quem faz um range mais apertado, ou seja, quem concentra a liquidez perto do preço do Ethereum. Então, quanto mais próximo for essa faixinha, então se a gente colocar aqui de 1.293 para 1.350, a gente vai ter uma impermanent loss menor e a gente vai ganhar também mais taxas. Porém, intervalo muito pequeno, então se saísse, você teria a sua posição totalmente vendida ou para USDC ou para Ethereum e você pararia de ganhar as taxas. Então eu acho que de 1.293 até 1.750, talvez até um pouquinho menos aqui, de 1.100 até 1.750, é um bom range para a gente. Maravilha! Uma vez que a gente já selecionou o range que a gente quer, a gente volta aqui na Uniswap e coloca o preço mínimo e máximo. Preço mínimo $1.100 por Ethereum e o preço máximo $1.750 por Ethereum. Ou seja, todas as vezes que o Ethereum tiver entre esse intervalo, a gente vai estar ganhando taxinha. Se o Ethereum passar de $1.749, o próprio mecanismo, o próprio algoritmo da Uniswap vai converter todo o nosso Ethereum em USDC. E se sair abaixo de $1.100, todo o nosso USDC vai ser convertido para Ethereum. E lembrando que não é porque saiu da piscina que ele não pode voltar. Então, se ele baixou aqui de 1.100, foi para 1.050 e está convertido totalmente em Ethereum, quando ele voltar para 1.100, 1.110, 1.115, 1.120, ele vai automaticamente reconvertendo e você volta a ganhar as taxinhas nesse intervalo. Então, beleza. A gente tinha aqui na nossa MetaMask, deixa eu abrir aqui rapidinho, 578,63 USDT. Vamos colocar aqui que a gente vai colocar mais ou menos 250
dólares nessa piscina. E aí aqui ele nos diz que vai ser mais ou menos 458 dólares em Ethereum. Como eu não tenho tudo isso, eu vou ter que abaixar um pouquinho a quantidade que eu tenho, que eu vou colocar de USDT, de USDC. Coloquei 175, agora essa soma dá um pouco menos do que eu tenho, aqui vai dar 490, então eu vou subir para 225. Agora dá um pouco mais, então vamos para 200. Aqui vai dar 561,84. Eu tenho 578,63. Então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou converter uma parte do meu USDT em 0.279147 Ethereum. E eu vou fazer isso justamente na própria Uniswap. Então a gente vem aqui em Uniswap e eu vou aqui converter o meu USDT em Ethereum. Eu quero 0.279147. Vai ser 361 dólares. E aí aqui eu vou autorizar a Uniswap a usar a minha MetaMask. A gente vai esperar a rede da Polygon nos ajudar. Beleza. Já aprovamos. E aí a gente vem aqui agora e faz o nosso swap. Mais uma vez, a gente precisa confirmar na MetaMask. Só lembrando que essa carteira que eu estou usando é uma carteira de teste, então é para mostrar para vocês, tem caráter educacional, não é minha carteira pessoal, então eu não estou usando nenhuma hard wallet, uma Trezor ou uma Ledger ou coisa parecida, mas eu recomendo que vocês usem. Então se vocês quiserem um vídeo sobre isso no canal, me falem que eu gravo aqui. Beleza, a gente viu que a transação foi concluída. Agora a gente vê que a transação foi concluída. E se a gente abrir aqui a nossa MetaMask, a gente vai ter 0.27914 Ethereum e 217 USDT. Mas a gente precisa de USDC para fazer a nossa piscina. Então agora a gente precisa fazer a nossa conversão de USDT para USDC. Eu vou transformar tudo que eu tenho, apesar de eu precisar só de 200 USDC. E eu vou confirmar esse swap novamente aqui na minha MetaMask. Beleza? Foi enviado para o bloco. E agora a gente tem 217,40 USDC e a gente já está pronto para de fato agora montar a nossa piscina. Então a gente volta aqui na aba que a gente estava montando a piscina e a gente coloca a nossa quantidade máxima de Ethereum, porque a gente sabe que a gente tem um pouquinho mais de USDC do que Ethereum. Como a gente tem um pouquinho mais de USDC, a gente pode ajustar esse range para ficar exatamente no USDT que a gente quer. Então eu quero que, por exemplo, chegue o mais perto possível de 217 para otimizar tanto o meu dinheiro quanto o range de taxas que eu vou ganhar. Então beleza. Eu vou fornecer a liquidez de 1.100 até 1.700 dólares no Ethereum. Como a gente está ali mais ou menos a 1.295, 1.300 dólares, é um range que, na minha visão, está tranquilo. Tem 200 dólares para cair e 400 dólares para subir até que saia do meu range. Então, eu vou lá, coloco as duas quantidades, clico em Preview, e aí ele vai me mostrar exatamente o que a gente fez. Então a gente está provendo 216,9 USDC e 0.2791 Ethereum em liquidez para 0.05% de taxa. E o nosso range, se você clicar aqui em Ethereum, fica mais fácil de ver. Nosso range é de 1.100 até 1.706 dólares por Ethereum e a faixa e agora está em 1.293. A gente confirma, né? Clica em Add e novamente a gente precisa confirmar na MetaMask. E uma vez confirmada pela blockchain, a gente vai ver a posição aqui. Essa não é a que eu acabei de montar, mas já já ela aparece. Então agora se a gente der uma atualizada aqui na Uniswap, a gente vai ter as nossas posições. Essa é uma piscina que eu tinha montado antes de gravar esse vídeo, para garantir que nada ia dar errado. E essa é a piscina que eu montei aqui com vocês. Então se a gente clicar na piscina que a gente acabou de montar, a gente vai ter
os detalhes dessa piscina. Então a gente tem agora 575,75 dólares. Lembrando que a gente montou essa piscina com 576 e alguma coisa. Separados em 0,28 ou 63% da piscina em Ethereum e 214,1 dólares em USDC, que seria 37% da piscina. E aqui são as taxinhas que a gente vai ganhando. Se vocês perceberem nesses milissegundos aí, nesses poucos segundos que eu montei a piscina, a gente já está ganhando uma taxinha, e se a gente quiser coletar, basta a gente clicar em coletar e confirmar na MetaMask. Eu não vou fazer isso porque ainda é muito pouco de taxa, então não vale a pena o gas que eu pago, mas se eu quiser coletar diariamente, ou coletar cada 2 dias, ou coletar semanalmente, é só eu clicar nesse botãozinho aqui. E aqui é o detalhe da nossa piscina, ou seja, a gente está fornecendo liquidez de 1.100 dólares por Ethereum até 1.706 dólares por Ethereum. E agora o Ethereum está a 1.288,12, ou seja, ele está no range e ele está provendo liquidez e a gente está ganhando umas taxinhas, que esse número só aumenta conforme o tempo passa. Uma última coisa que eu queria mostrar para vocês, que é uma ferramenta muito útil, é a Revert.finance. Eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que basicamente você cola o seu endereço de carteira da rede Ethereum ou da Polygon, porque é uma segunda camada, e ele te mostra detalhes sobre as posições de piscinas de liquidez que você tem. Então a gente cola o nosso endereço aqui, ele vai dar uma pesquisada, e aqui a gente tem as duas piscinas que eu montei de teste lá na Uniswap, a primeira e essa que eu acabei de montar para vocês. Se a gente clicar aqui em ver, a gente vai ter os detalhes. Então, a gente tem o total do lucro ou prejuízo, isso já leva em consideração a variação do Ethereum e também o impermanent loss. Então, como o Ethereum deu uma caidinha, eu estou no 0 a 0. E se a gente entrar aqui embaixo nos detalhes, a gente vai ter algumas outras informações, como o ROI, como o lucro só da piscina, qual que é o nosso APR, que é basicamente a porcentagem da rentabilidade da piscina, os limites do Ethereum que a gente colocou, quanto que está valendo o Ethereum agora, quanto que a gente tem na piscina. Então a gente colocou 216,75 dólares, agora a gente está com 208 por causa daquele mecanismo que eu falei. O quanto a gente ganhou só de taxas, então foram 2 centavos, sendo que 1 centavo foi de USDC e 1 centavo foi de Ethereum. Como a gente não tirou a taxa, a gente tem a mesma coisa em taxas a reclamar, digamos assim. E aqui a diferença desde que eu coloquei. Então, desde que eu coloquei, eu tenho 8 dólares a menos e 0,0065 Ethereum a mais. Como a gente acabou de montar essa piscina, ainda é algo que não tem muitos dados, mas é uma ferramenta muito útil para você controlar várias piscinas que você tenha, seja na Uniswap ou na SushiSwap ou em alguma outra corretora descentralizada, e para você entender o intervalo que você está provendo liquidez. Será que é um intervalo bom? Será que é um intervalo ruim e eu preciso apertar um pouquinho mais? É legal para você acompanhar. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal e muito obrigado, até a próxima. Valeu!